Meus queridos alunos do primeiro ano, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso conteúdo. Hoje vamos iniciar o nosso livro 2, certo? Nosso livro 2, Álgebra Básica. Vamos falar sobre radiciação. Vamos lá para o nosso primeiro slide. Vamos ver um pouco das nossas expectativas de aprendizado. É o quê? O que nós precisamos compreender e aprender nesse capítulo. Diz o seguinte: entender a radiciação dos números reais a partir do conceito de potenciação, aprender as principais propriedades que envolvem a radiciação, compreender por meio das propriedades algumas restrições da radiciação para os números reais. Ok? Então vamos lá, para a nossa introduçãozinha logo. Próximo slide aí. O que é que diz a nossa introdução? O que vai ser a radiciação? Gente, estamos acostumados já a ver no nosso dia a dia que as operações matemáticas, muitas delas admitem inversa. Adição, a subtração, multiplicação, divisão. Então, nesse caso, também temos uma propriedade inversa, a potência, radiciação. Como o capítulo anterior, a gente trabalhou com potência, resolvemos as questões, hoje vamos iniciar com a operação inversa. Então, eu sempre posso transformar uma potência em radiciação e uma radiciação em potência. Vamos lá para a nossa definição. O que é que diz a definição de radiciação? Com o número real não negativo A e o número natural N, sempre existe um número real positivo B, tal que B elevado a N é igual a A. O número B é chamado de raiz enésima, se lê enésima raiz, de A e da notação por a raiz enésima de A, ou A elevado a 1 sobre N, em que N é chamado de índice e A é chamado de radicando. Vamos lá, gente. Então, o que é que eu tenho que ter cuidado? Uma pequena observação. Quando a nossa raiz é quadrada, o índice ele se mantém oculto. O índice é esse númerozinho que fica na raiz, que a gente chamou de raiz enésima. É chamado de raiz quadrada. Quando eu tenho de grau 3, é chamado de raiz cúbica. A partir de 3, a gente não vai mais dar esses nomes próprios, vai ordenar raiz quarta, raiz quinta, raiz oitava, raiz 12ª e por aí vai, ok? Então, toda vez que tiver oculto o índice, significa que essa raiz é quadrada. Vamos lá para o exemplo. Temos aí 3 exemplos básicos aí, ó. Raiz cúbica de 125, então, eu preciso de um número que é elevado ao cubo é igual a 125. Então, um número onde eu tenho uma potência onde o expoente é 3 e eu preciso que essa base elevada a 3 seja 125. Como a gente viu na aula passada, na aula de potência, eu tenho o quê? Que esse 3 significa quantas vezes eu vou multiplicar o número por ele mesmo. Então, vai ser 5 vezes 5 vezes 5, que é igual a 125. Tem um exemplo também, a quinta raiz de 32. Então, significa que isso é 2 elevado a 5. Então, é 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 32, ok? Então, vamos lá para o nosso próximo slide. Vamos falar um pouco sobre as propriedades operacionais das radicais. Não é isso? Vamos fazer o seguinte, vamos ter que considerar os números A e número B, reais positivos, ok, gente? Para ficar mais fácil a nossa compreensão, os reais positivos, e N, um número maior ou igual a 2. Então, eu vou ter a minha primeira definição, a primeira propriedade no caso, que é o quê? Raiz de um produto. Eu tenho uma raiz enésima de A vezes B. Então, eu posso fazer o quê? Eu posso separar essa raiz. Então, isso é a raiz enésima de A que multiplica a raiz enésima de B. Posso fazer o processo inverso? Posso. Eu posso pegar duas raízes com o mesmo índice e escrever como sendo uma só. Qual é o detalhe? O índice tem que ser o mesmo nessa volta, porque na ida a gente já vai garantir o mesmo índice. Então, eu tenho como exemplo aí, ó, a raiz de 128, não é isso? A raiz de 128 eu posso escrever como sendo raiz de 64 vezes 2, porque eu posso reescrever 128 de outra maneira e posso separar como sendo raiz de 64, que multiplica a raiz de 2. Raiz de 64 é 8 e a raiz de 2 é um número, não tem um número exato, então é 8 raiz de 2. Vamos para a nossa segunda propriedade, raiz de uma divisão. Então, gente, se eu tenho uma raiz enésima de A sobre B, isso aí nada mais é do que a raiz enésima de A e a raiz enésima de B. Então, eu posso fazer essa separação das raízes para facilitar os nossos cálculos em determinadas situações, ok? Próximo exemplo, raiz de raiz, gente.
aqui é onde muitas vezes os alunos eles se perdem, ou eles pensam que é um bicho de 7 cabeças. Por quê? Quando o aluno vê uma raiz dentro de uma raiz, eles não sabem como lidar com aquela situação. Então, gente, é bem tranquilo. A gente faz o quê? A gente conserva a raiz e multiplica o índice. Então, eu tenho aí, ó, raiz enésima vezes a raiz emésima vezes a raiz enésima de A. Então, isso aí vai ser uma única raiz, onde eu vou ter o produto dos índices. Então, M vezes N, tudo isso com o radicando igual a A. Tem um exemplozinho aí, ó, raiz cúbica da raiz quarta de 5. O que vai ser essa raiz? Multiplico os índices e conservo o radicando. Então, a raiz 12 de 5. Ok? Então, vá para a nossa próxima definição. Propriedade, no caso, definição não. Agora, eu preciso o quê? Simplificação de expoente do radicando e do índice. Gente, isso aqui é crucial em algumas questões. É onde eu vou perceber que números são múltiplos. Podemos falar dessa maneira. Múltiplos, então, se são múltiplos, eu posso dividir e fazer a lei do cancelamento. Que eu tenho aí, ó, uma raiz de m vezes p e eu tenho a elevado a n vezes p. Onde esse p, para nós, vai ser um múltiplo dos dois números. Então, eu posso fazer a lei do cancelamento, vai ficar a raiz emésima do a elevado a n. Um exemplo aí, ó, raiz 18 de 5 elevado a 12. O que é que eu consigo perceber? Que 18 e 12, eles têm um múltiplo em comum, que nesse caso é 6. Então, eu posso escrever como 3 vezes 6, e dentro da raiz eu posso escrever como 2 vezes 6. Então, o que é que eu vou fazer? Cancelo 6 com 6, com a nossa propriedade da lei do cancelamento, vai ficar a raiz cúbica de 5 ao quadrado, que é a mesma cor da raiz cúbica de 25. Ok? Próximo. Diz o seguinte, potência de uma raiz, gente. Essa aqui também é bem legal, salva muito a nossa vida. Que eu tenho o quê? A raiz enésima, tudo isso elevado a m. Se eu usar aquela propriedade lá da potência, onde eu vou ter potência de potência, vai explicar mais ou menos essa questão. Por quê? Porque a raiz enésima de A eu posso escrever como sendo A elevado a 1 sobre N. Aí eu vou ter o quê? Potência de potência. E potência de potência eu multiplico. Então, dessa maneira, eu consigo voltar e reescrever a minha raiz enésima com A elevado a M. Em outras palavras, na nossa linguagem normal, não na nossa linguagem matemática, é você pegar esse expoente e passar para dentro do índice da raiz, da radical. Então, fica o quê? Raiz enésima de A elevado a M. Um exemplozinho bem bacana. Tem uma raiz sexta de 5, tudo isso é elevado a 24. Então, a gente vai fazer o quê? Passa esse 24 para o expoente da nossa potência, então vai ficar a raiz sexta de 5 elevado a 24. Aí o que é que a gente pode aplicar aqui, gente? Pode usar aquela ideia de simplificar. Quem é 24? 24 eu posso escrever como sendo 6 vezes 4. Usando a nossa propriedadezinha aí da simplificação, o que é que vai acontecer? O 6 eu cancelo com 6, vai sobrar apenas o 4. Então, 5 elevado a 4, 625. Ok? Então, vamos lá para nossa próxima definiçãozinha aí. Diz o seguinte, definição de potência com expoente fracional. É o que a gente acabou de ver, a gente viu um pouquinho também, começamos essa introdução lá no capítulo de potência e vamos dar uma fixada aqui nas propriedades de radicais. Tem o quê? Uma raiz A elevado a N, tudo isso é igual a raiz enésima de A elevado a M. Então, se eu tenho um número, uma potência fracionária, o meu numerador passa a ser o expoente e o meu denominador passa a ser o índice da raiz. Então, eu vou ter o quê? A raiz enésima de A elevado a M. Gente, esse processo vale tanto a ida como vale a volta. Então, se eu tenho uma raiz, eu posso escrever ela como sendo uma fração, uma potência fracionária. E se eu tenho uma potência fracionária, eu posso escrever ela como sendo uma raiz. Então, se eu tenho A elevado a uma potência com expoente fracionária mn, então eu tenho uma raiz de cara, viu, gente? Toda vez que vocês tiverem uma potência com expoente fracionário, o que é que vai acontecer? Vocês já sabem de cara que vocês podem escrever isso aí como sendo uma raiz, onde o meu numerador vai ser o expoente da minha base e o denominador vai ser o índice dessa raiz. Um exemplozinho está aí, ó, raiz cúbica de 32. O que é que eu vou fazer aqui? Primeiro eu vou simplificar.
quem é 32? Eu posso reescrever como potência de base 2. 32 é a mesma coisa de 2 elevado a 5. Então, se eu tenho a raiz cúbica de 2 elevado a 5, eu posso escrever como sendo 2. O numerador é justamente o 5, que é o expoente da potência, e o denominador é o índice da raiz. Então, em determinadas situações, essa propriedade é fundamental nas nossas resoluções, ok? Vamos lá para a parte que fala de racionalização, gente. Todo mundo aqui está acostumado a dizer que não podem ter raiz no denominador. Muitos alunos me perguntam, professor, mas por que não pode ter essa raiz no denominador? Porque, gente, geralmente algumas raízes elas são aproximadas, elas não são raízes exatas. Então, dessa maneira, quando eu tenho essas raízes no denominador, o que é que vai ocorrer? Eu vou ter uma aproximação no denominador, que dá muito mais trabalho do que eu ter ela no numerador. E muitas vezes essas aproximações com essa divisão me levam a um pequeno erro. Dependendo de onde vai ser aplicado, pode causar grandes prejuízos ou grandes danos, ok? Pois racionalização, eu vou fazer 2 exemplos aqui no quadro, para ficar bem bonitinho, para vocês entenderem os tipos de racionalização. Então, vamos lá. Vamos lá, galera, vamos ver esses 2 exemplos aqui, ó. Eu tenho o primeiro aqui, ó, 1 sobre raiz de 7, né? Uma racionalização sem nenhuma soma, sem nenhuma subtração, não é isso? E tem um segundo exemplo de 1 sobre raiz de 7 mais 2. O primeiro exemplo é bem tranquilo. Por quê? Ó? Vamos aqui, ó. Se eu tenho 1 sobre raiz quadrada de 7, não é isso? Porque como isso não aparece, a gente já sabe que é uma raiz quadrada. 1 sobre raiz quadrada de 7, eu preciso eliminar a minha raiz. Eu sei que aqui é quadrado e eu sei que aqui tem 1. Então, eu tenho que transformar esse 1 em 2. Então, pelas propriedades de potência, eu posso multiplicar todo mundo por raiz quadrada de 7. Por quê? Por que eu fiz isso? Porque raiz de 7 sobre raiz de 7 é 1. 1 é o elemento neutro da multiplicação, então eu não vou alterar a minha fração. Então, dessa maneira, eu posso racionalizar e não vou alterar o resultado da minha fração. Então, 1 vezes raiz de 7 é a própria raiz de 7. Raiz quadrada de 7 vezes raiz quadrada de 7 é a raiz quadrada de 7 ao quadrado. Ou raiz quadrada de 49. Aí aqui, ó, como eu sei que aqui é 2 cancela. Então, é a raiz de 7 sobre 7. Então, 1 sobre raiz de 7 é a mesma coisa de raiz de 7 sobre 7. Esse é o processo de racionalização de uma raiz quadrada, ok, gente? Logo em seguida, logo depois, a gente vai falar sobre outros tipos de racionalização, que são as cúbicas, e aí já é outro processo. Esse processo aqui aplica a raiz quadrada. Agora vamos para o segundo caso aqui, ó. Eu vou ter, ó, 1 sobre raiz de 7 mais 2. Nesse caso, já não posso usar a mesma ideia do primeiro exemplo. Por quê? Porque se eu multiplicar todo mundo por raiz de 7, ok, essa raiz vai cancelar, mas eu vou ficar com 2 raízes de 7. Então, eu vou usar a ideia lá dos produtos notáveis, que me diz o seguinte, o quê? Que A ao quadrado menos B ao quadrado, vamos aqui, ó, A ao quadrado menos B ao quadrado é igual a quem? A mais B que multiplica A menos B. Por quê? Se a minha raiz é quadrada e eu elevar todo mundo a 2, não é isso? Em nossa propriedade, eu posso cancelar, porque esse 2 aqui vai passar para o meu radicando e ele vai cancelar com o índice. Então, eu só preciso reescrever dessa maneira. Então, está aí a explicação por que sempre eu multiplico pelo sinal contrário. Eu sempre multiplico pelo sinal contrário porque eu quero transformar nesse produto notável aqui, ó, de A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, se eu tenho um A mais B, eu multiplico por quem? Por um A menos B. Se eu tenho um A menos B, eu multiplico por quem? Por um A mais B. Nesse caso, eu já tenho um valor positivo. Então, eu vou multiplicar todo mundo pelo valor negativo. Então, aqui, 1 que multiplica esse próprio número vai ser ele mesmo. Então, raiz de 7 menos 2. E aqui eu transformei no meu produtozinho notável. Então, isso aqui é a mesma coisa de raiz quadrada de 7. Tudo isso ao quadrado, menos 2 ao quadrado. Ok? Então, nesse caso, eu vou ter o quê? Ó? Raiz quadrada de 7 menos 2. Tudo isso, o índice eu cancelo com esse 2, que a gente viu de acordo com a propriedade. 7 menos 2 ao quadrado, 4.
Então, eu vou ter o quê? Raiz quadrada de 7 menos 2, tudo isso sobre 3. Então, eu peguei aqui, ó, 1 sobre raiz quadrada de 7 mais 2 e transformei em raiz quadrada de 7 menos 2 sobre 3. São diferentes? São, mas eu não alterei a minha fração. Por quê? Quando eu multipliquei todo mundo aqui por raiz de 7, raiz quadrada de 7 menos 2 no numerador e raiz quadrada de 7 menos 2 no denominador, se eu posso cancelar os dois, que vai dar 1. E 1 é o quê? É o elemento neutro da nossa multiplicação. Então, dessa maneira, eu garanto para vocês que a gente não vai alterar a nossa fração. Ok, pessoal? Então, aqui nós finalizamos a nossa aula. Nosso próximo encontro, fazemos as resoluções das nossas atividades conceituais, ok? Um forte abraço e até mais.